Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Vocês já ficaram sabendo do projeto Finanças 2020 da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro? Meu nome é Eduardo e eu vim aqui representando o Adelmo, o Fábio e esse grupo para apresentar-lhes esse projeto. Todos sabemos que com o Covid-19 muitas famílias tiveram suas rendas afetadas e com isso muitas perguntas surgiram. Como gastar, como priorizar, dentre outras. Por isso, esse projeto vai ser feito, digamos, em 3 frentes. No dia 6, o Fábio fará um upload de um vídeo com dicas financeiras para você. No dia 6. Nos dias 13 e 20, eu vou fazer uma live com todos, né? uma aula ao vivo no YouTube da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, às 7 horas da noite. Mais informações vamos passar em um banner para todos. Uma terceira frente desse projeto é com o nosso querido irmão Adelmo. Ele, como irmão mais experiente e experimentado nisso, vai ajudar as pessoas que estão com dívidas ou enfrentando algum problema nesse sentido. Então, irmãos, a mensagem final que queremos passar é esta. Podemos tanto tratar o dinheiro como nosso Senhor, ou sermos senhores daquilo que Deus nos deu. Venha conosco e vamos nesse projeto. Até mais. Olá, meus irmãos, bom dia. Nós somos a família Leão, parte dela. Eu sou Edson e Nilda, e é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Nessas últimas semanas, tenho recordado algo marcante em minha vida, uma decisão tomada há 33 anos atrás. A vida cristã é mais do que uma decisão, é um caminho, é o caminho que seguimos a Cristo. Como seguidores de Cristo, nesse caminho, vamos aprendendo e construindo nossa vida com Ele e vencendo o mundo. Os 3 pilares da nossa vida cristã estão muito marcantes nessa igreja, nessa família incrível que somos ao redor do mundo e em especial aqui no Rio de Janeiro. A fé que existe nessa igreja é maravilhosa. Há inúmeros exemplos de irmãos, de famílias que são marcantes na sua fé. Mas o que realmente marca a nossa família é o amor. Amém. O amor tem sido o amálgama da construção de nossas vidas e da nossa família. Amém. Um dos pilares da vida cristã que Deus tem nos levado nesse instante a construir, a aprender, é sobre esperança. Amém. Essa esperança que nos faz vencer esses tempos difíceis, estranhos que essa pandemia tem nos levado. Convidamos você nesse culto, nesse dia e nessa jornada junto com Cristo, a ter essa esperança. Como diz o apóstolo, que Deus, que nos dá essa esperança, encham vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Aumente pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria também de ler algumas passagens sobre o refúgio que Deus é na nossa vida, nesse momento em que a gente tem procurado o abrigo, refúgio e segurança nas nossas casas. Amém. E mesmo dentro das nossas casas, às vezes a gente se sente inseguro, mas Deus, Ele é quem traz a nossa segurança, a nossa esperança e que nos mantém em todas as situações. Então eu queria ler com vocês um salmo, Salmo 46, que diz: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas. Amém. E os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Então eu queria encorajar cada um de nós a lembrar que esse rio, esse canal,
habita em Amém. cada um de nós e pode ser uma forma também de nos deixar conectados uns com os outros e conectados com nós mesmos e com o Deus que habita em cada um de nós. Amém. Que esse dia de adoração seja um convite para a gente poder ter esperança Amém. e buscar em Deus refúgio. E que esse culto, esse momento de pensarmos em Deus e adorarmos a Deus e louvarmos e ouvirmos a palavra seja um refrigério para a nossa alma. Amém. Vou encerrar então com uma oração. Amém. Deus, nosso Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado por essa igreja que se reúne em torno do Senhor, Pai, por causa do Teu Filho. Amém. Obrigado por esses corações que Te buscam, Deus, que a gente possa Te encontrar, Pai, encontrar esse refúgio, Pai, Amém. encontrar essa corrente de água, Pai, que é viva, como Cristo nos prometeu. E essa é a nossa oração, que mesmo em tempos turbulentos, Pai, a gente encontre a esperança, Pai, a esperança de poder Te conhecer melhor, Pai, a esperança de poder ir além daquilo que a gente imagina, poder ser capaz, Deus. E muito obrigada por essa oportunidade de compartilharmos juntos a vontade de Te conhecer. A gente ora por aqueles que têm sofrido nesse momento, Pai, com a esperança, Pai, de que há um consolo e uma esperança em Ti, que é capaz de nos curar no mais íntimo do nosso coração. Em nome de Cristo, que entregamos esse momento, essa oração. Amém. Amém. Um ótimo culto a vocês. Amamos vocês. Um abraço. Tchau. Amém. Tchau. Olá, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. Quero muito agradecer à família Leão pelo bem-vindo e quero, nesse momento, convidar cada um a depender de Deus comigo agora em oração. Vamos orar? Querido amado, poderoso Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que és um Deus pleno de amor. Tua fidelidade é algo constante em nossas vidas. Tua bondade, Senhor, é infinita. Tua imensa glória nos alcança a todo momento. O Senhor é um Deus de poder, um Deus de provisão, um Deus que a Tua mão, Pai, nos alcança, nos protegendo. Teu escudo é impenetrável, tamanha a Tua proteção sobre nós. Obrigada por Jesus, que a cruz de Jesus nos traga muita gratidão, porque por conta da morte do Teu Filho Jesus, temos, Pai, perdão dos nossos pecados e temos a oportunidade de estarmos unidos com o Senhor e temos, Pai, a oportunidade de falarmos contigo agora. Eu oro ao Senhor, Pai, lembrando das Tuas Escrituras, quando o Senhor fala, Pai, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, Pai, em tudo, levemos nossos pedidos em orações, Pai, súplicas ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. E, Pai, com essa certeza, com essa convicção, eu quero continuar aqui junto com meus irmãos, clamando ao Senhor por essa pandemia que temos vivido no mundo, Pai. Oro ao Senhor para que o Senhor, Pai amado, possa ajudar, Pai, os cientistas, Deus, dar sabedoria, Pai, enche eles, Pai, cada vez mais de sabedoria, que eles possam ter o apoio, Pai, dos governantes, para que eles possam, o quanto antes, descobrir o antídoto, Deus. Mas também eu peço ao Senhor, Pai, pelos profissionais de saúde, Deus, que possam chegar até eles, a proteção para eles, Pai, se livrarem, porque precisamos tanto deles para cuidar dos doentes, mas que também, Pai, se descubra, Pai, uma forma de cuidar, Pai, das pessoas que forem cometidas por esse vírus antecipadamente, Deus, antes que eles entrem numa situação muito grave, Deus. E oro ao Senhor também, Pai, pelas famílias, Deus. As famílias que perderam seus entes queridos estão nesse momento
com tanto sofrimento, Deus, com tanta tristeza, Senhor. Então eu oro para que o Senhor, Pai amado, coloque teus anjos ao redor deles, para que eles se sintam, Deus, afagados pelo Senhor, que eles se sintam, Pai amado, a tua tremenda proteção, o teu consolo, Senhor, porque o Senhor é um Deus, Pai, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, então o Senhor sabe o sofrimento que cada um tem tido agora. E peço também, Pai, pelas famílias que têm sofrido, Deus, violência doméstica, Deus. Tem crescido, Pai, o número de violência doméstica nesse momento de pandemia pelo mundo. Protege eles, Senhor. Leve, Pai amado, a proteção que eles necessitam, Pai, para poder se sentirem, Pai, protegidos, Deus. Pai, eu também oro ao Senhor, Pai, nesse momento, para que os governantes, Pai, possam usar os recursos que eles têm, Pai, de forma equilibrada e de forma justa, Pai, e honesta, Senhor, para levar, Pai, para os hospitais tudo que eles necessitam nesse momento para tratar os doentes. Oro também ao Senhor, Deus, lembrando das 3 coisas maiores, que é a fé, a esperança e o amor. Mas que o amor, Deus, que não o amor do mundo, mas o amor do teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós, possa, Pai, contagiar. O mundo tem se distanciado do Senhor, mas que tudo isso que tem acontecido possa levá-los a estar perto do Senhor. E esse amor de Jesus possa contagiar cada um, olhar para o seu próximo, Pai, com muito mais misericórdia, Deus. E cada um de nós que temos a oportunidade de levar a Tua palavra, a boa nova do Evangelho, possamos, Pai, ter fé e coragem para falar, Pai. Essa boa nova que leva à liberdade, Deus. Oro ao Senhor muito grata nesse momento, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Penha, por esse tempo de oração incrível. E agora, esse momento é o das ofertas. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou casado com a Eliana há 3 anos e meio. E um belo dia eu me coloquei a pensar sobre os nossos planos de futuro como família, né? Como a gente utilizaria a longo prazo os recursos que Deus nos deu, né? Planos como sair do aluguel, comprar uma casa própria, ter filhos, viajar, enfim, planos de longo prazo. E eu notei que eu tinha alguns pensamentos e a minha esposa tinha uns pensamentos um pouco diferentes. Então eu tomei a decisão da gente ter uma conversa sobre isso, para alinhar isso, os nossos sonhos juntos. Se você ainda não teve esse tipo de conversa com o seu marido, sua esposa, a pessoa com quem você divide a sua vida, eu aconselho que você tenha, para vocês sonharem juntos e trabalharem juntos pelos seus objetivos. E o mais interessante nesse tempo de conversa foi justamente as surpresas, né, de um com relação ao pensamento do outro, e também perceber que algumas escolhas de vida nossas implica em não ter outras coisas, né, que talvez a gente pudesse desejar. Então isso foi incrível, né, mas a coisa que ficou mais latente no meu pensamento disso tudo, dessa conversa, é uma palavra chamada legado. Ou seja, aquilo que você vai deixar ou aquilo que vai ficar depois que você for embora. Por exemplo, na época das Olimpíadas aqui no Rio, usou-se muito essa palavra, legado. O legado da Olimpíada foi uma nova linha de metrô. Um legado da Olimpíada foi um novo sistema de ônibus, tipo um BRT, ou novos estádios. Tudo isso é o que a gente chama de legado, que é aquilo que fica. Porque nós sabemos que desse mundo nós nada vamos levar. E aí eu pensei, e o legado espiritual? Qual vai ser o legado espiritual
que eu vou deixar, que nós vamos deixar com o uso dos recursos financeiros que Deus nos deu. E pensando nisso, eu identifiquei o melhor investimento de todos os tempos. Está lá na Bíblia, em Lucas 8, do versículo 1 ao 3. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Uau! O melhor investimento de todos os tempos. Imagina você com o seu dinheirinho suado de cada dia, você simplesmente sustentar ninguém menos do que Jesus Cristo. Jesus Cristo anunciando a mensagem do Evangelho para o mundo. Olha o quanto de vidas, bilhões e bilhões de almas não foram impactadas com esse recurso financeiro. Olha que privilégio que essas mulheres tiveram de financiar o próprio Jesus Cristo e os apóstolos na mensagem mais importante de todos os tempos. E a mesma coisa acontece quando você oferta para a igreja. Quando você está ofertando para a igreja, além de você estar ajudando os irmãos e as irmãs mais necessitados, você também está investindo no reino de Deus. Tenha convicção sobre isso. Por isso nós vamos mostrar aqui no vídeo a conta corrente da igreja para você fazer sua oferta por meio de depósito ou transferência bancária. E a informação da conta também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, meu encorajamento para você, meu irmão, minha irmã, é que você seja fiel e generoso com as suas ofertas para a igreja. Vamos fazer uma oração e agradecer ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por a gente poder falar sobre as ofertas, aprender, a poder sonhar em utilizar os recursos que o Senhor nos deu. Os recursos não são nossos, Pai, é o Senhor que nos deu. E é tão especial poder pensar em usar isso para o avanço do Seu reino nesse mundo. Nós fomos impactados com isso, eu fui alcançado por isso, pela oferta daquelas mulheres de Lucas 8, Pai. Nós fomos alcançados e eu quero muito te agradecer por toda a diferença que a pregação do Evangelho trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por toda a diferença que Ele fez e tem feito na nossa vida, na minha vida e na nossa eternidade, Pai. Muito obrigado. Então eu oro para que o Senhor nos dê corações generosos e que sonhem em deixar um legado espiritual nesse mundo. Um legado de fazer a diferença espiritualmente na vida de outras pessoas. Pai, nos ajuda a ter esse coração como dessas mulheres. Por favor, Pai. Muito obrigado. E porque o Senhor tem zelado pelas nossas vidas incrivelmente. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos ficar com os louvores e continuar o nosso culto. A ti eu cantarei louvores, erguerei minha voz com gratidão. A ti eu cantarei louvores, cantarei ao Deus do meu perdão.
erguerei minha voz com gratidão, como as aves do céu ao amanhecer, cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por tuas mãos. Cantarei louvores com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão, cantarei ao Deus, o meu Criador, erguerei minha voz com gratidão, cantarei, cantarei ao Deus do meu perdão. Por tanto amor me ponho a cantar, abro meu coração e Deus vem me ajudar. Como um sonho, como pássaro a voar, sinto que estou livre, pronto pra recomeçar. Me mostra o caminho, seguirei seguro, servirei a ti, ó Deus, porque és maior que tudo. Me mostra o caminho que cura as feridas, servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Juntos, unidos, aprendendo a amar, buscando a direção para o mundo transformar. Em frente, coragem, nosso Deus vai nos guiar, pois Ele é fiel, sempre vai nos amparar. Me mostra o caminho, seguirei seguro, servirei a ti, ó Deus, que és maior que tudo. Me mostra o caminho que cura as feridas, servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro, ficamos como quem sonha. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu, nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos.
Você se lembra? Você se lembra de um tempo em que nem sabia o que é uma máscara N95, em que as únicas pessoas que conheciam ventilador mecânico eram os profissionais da área de saúde? Se lembra quando a palavra social vinha acompanhada de palavras como encontro, atividade ou passeio? E uma saudação calorosa não parecia tanto com isso, mas com isso? Um tempo onde as escolas eram lugares onde você tinha que levantar a mão de verdade. Lembra das festas de aniversário? Eram divertidas. Casamentos, formaturas e até os funerais. Você se lembra dos gritos dos torcedores nos estádios lotados e as músicas cantadas junto com os artistas nos shows? E pessoas, muitas pessoas, saindo de viagens, comendo no churrasco, ficando presas no trânsito, indo para o trabalho. Você se lembra de quando as coisas eram normais? Eu acho e me pergunto se algum dia alguma coisa foi normal. O novo normal. Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre. É um prazer imenso poder estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Quero agradecer aí o diaconato pelo convite. Me sinto assim muito honrado, muito feliz por poder dividir um pouco das minhas reflexões espirituais. Aqui em casa estamos bem, estamos com saúde, estamos indo para o terceiro mês de isolamento social. É um desafio por um lado. Imagino que para você também está sendo um desafio, então esteja orando por nós, que estamos orando por vocês também, para que esse tempo passe logo, para que a gente possa enfrentá-lo com fé e com confiança em Deus. E hoje nós vamos continuar a aula da semana passada, que tem esse tema geral, né, um novo normal, esse é o tema principal. Samuel ele compartilhou conosco. Na descrição da aula de hoje, aqui no próprio YouTube, você vai ter as escrituras, entre outras informações, caso você queira saber, tá bom? E você deve estar ouvindo essa expressão, novo normal, em diversos ambientes, em diversos lugares, essa expressão ela está sendo utilizada. Está relacionada a esse tempo diferente, essa novidade de vida que estamos tendo na sociedade, o fato de ter que usar máscaras, todo mundo mascarado. Antigamente, se você usava máscara, você era relacionado a um bandido. Hoje não, hoje todo mundo está usando máscara. Então, lavar as mãos constantemente, higienizar os lugares, os espaços. Então, isso é muito comum, as lojas, os shopping centers, todos eles fechados. Então, essa é a nova realidade que nós estamos vivendo hoje. E certamente temos saudades de coisas que ficaram lá atrás, antes da pandemia, como os encontros presenciais da igreja. E antes de continuar aqui, falar dos encontros, etc. e tal, quero muito agradecer a todos os irmãos que estão trabalhando com os cultos à distância, usando as mídias. Agradecer muito porque não é um trabalho fácil. Vocês que estão preparando vídeos, que estão cuidando, né, estão nos bastidores, organizando todo esse culto. Muito obrigado, irmãos. Eu fico assim muito feliz, eu tenho me sentido muito alimentado e cuidado pela igreja. Então quero agradecer vocês por esse trabalho, tá bom? Então, voltando agora, tem coisas que ficaram antes da pandemia que nós temos muita saudade. Os encontros presenciais, os abraços, né, as conversas mais aproximadas, o louvor e toda a igreja unida. Sentimos muita falta disso. Eu fico lá nas crianças, a saudade das crianças, dos encontros, das conversas. As crianças são espirituais, têm muitas ideias legais, então tem muita saudade disso, do lanchinho da tia. Puxa, aquele lanchinho maravilhoso, saudade também. E outras coisas que fazem parte do nosso convívio, né? Visitar a casa dos irmãos, passar tempo juntos, tudo isso faz parte e que hoje, infelizmente, nós tivemos que interromper essas atividades. E também tem as questões seculares, que hoje não estão mais sendo permitidas, como assistir jogos de futebol e passear em ambientes
fechados, como shopping center. Eu tenho saudade, por exemplo, do Brasileirão, gosto muito de futebol. Então eu fico pensando, puxa, se o campeonato tivesse acontecendo, quem seria o líder hoje? O artilheiro, né? Você tem alguma dúvida? Põe aí no chat, quem seria o líder do campeonato hoje? Eu não posso falar, que senão é partidarismo. Mas enfim, estamos vivendo esse tempo de mudanças, transformações na sociedade. E essa série de aulas, ela tem esse objetivo, fazer esse diálogo, essa discussão. Então a gente está indo lá no primeiro século e observando os encontros que Jesus teve com pessoas. E por conta desses encontros, o mundo foi transformado, as relações. Jesus ele trouxe mensagens muito fortes e poderosas, mudando a visão espiritual sobre o reino de Deus, sobre a fé, sobre a salvação. E o impacto foi tão grande que o mundo é dividido entre antes e depois de Cristo. Então, nós estamos visitando essas histórias e é importante a gente fazer isso, porque essas histórias devem nos influenciar até os dias de hoje. A gente deve estar sempre ligado com o que Jesus ensinou lá e saber como está o nosso coração hoje, se nós estamos de fato seguindo essas direções. Então, e quando a gente fala de primeiro século, certamente vamos falar do povo de Israel, do judaísmo, dos judeus. Jesus ele era judeu, ele nasceu dentro dessa cultura, sendo influenciado por eles. Jesus cresceu nesse ambiente, acompanhando esse trabalho dos religiosos daquela época. E então hoje o normal naquela época era seguir os ensinamentos dos religiosos, dos sacerdotes, das pessoas que comandavam o templo, que estavam ali controlando toda aquelas cerimônias religiosas. Então o normal era seguir aquelas orientações. E Jesus então ele surge nesse contexto e modifica completamente esse ambiente, trazendo um novo normal. Então nós vamos ler hoje uma história que está lá em Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21, e vamos fazer algumas reflexões. Antes, quero convidá-los a uma oração. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse domingo, obrigado porque a Tua palavra é realmente tão poderosa, e a gente se sente assim muito feliz e encorajado cada domingo, cada reunião que acontece. É realmente para nós uma grande bênção. E queremos orar também, Deus, pelas pessoas que estão enfermas nesse momento, orar pelos irmãos que perderam trabalho, renda. Deus, traga esperança aos corações, aumente a fé, para que cada um possa continuar a jornada. E eu oro que o Senhor, Pai, nessa manhã, possa alimentar a nossa alma. Nós desejamos crescer na nossa fé. Por favor, Deus, que não seja eu, mas Teu Espírito conduzindo essa reunião. E tudo isso eu quero orar, agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas 17, verso 20 e 21, e vamos ler juntos aqui. Diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, para quem gosta de um tema, o tema é o reino de Deus versus o reino dos homens. Esse é o tema de hoje. E o encontro aqui é Jesus com um grupo de fariseus. E Jesus está sendo interrogado por eles. Interrogado sobre a chegada do reino de Deus e como seria esse reino. E para os judeus, para o povo de Israel, estava muito claro sobre o que era o reino de Deus. E todas as expectativas que envolvia a chegada do Messias também. Por isso que eles estão questionando Jesus. Porque o reino para o povo de Israel seria um reino físico, glorioso, conforme estabelecido no Antigo Testamento pelos profetas. E as profecias eram estudadas de forma diligente pelo povo de Israel. Todos acreditavam que o Messias estabeleceria, como eu já falei, um reino físico e poderoso, e Jerusalém seria o centro do mundo. E a partir desse reino haveria um tempo de eterna paz, retidão e glória. Então, eles não estavam procurando por um reino interno,
Eles não estavam procurando um reino espiritual, eles não estavam procurando por um Salvador, eles não estavam atrás da graça e da misericórdia de Deus. Não era isso que eles queriam em relação ao reino. Por isso que a mensagem de Cristo aqui foi tão forte, foi tão poderosa, porque ela contradiz aquilo que eles construíram por séculos. E Jesus não veio... Ele veio, na verdade, dar o real significado sobre o que é o reino de Deus. E Jesus, então, começa a desmontar toda a estrutura construída por séculos e dá o verdadeiro significado. Por isso que ele diz, no verso 21, ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E eu acho essa expressão dentro de vocês tão poderosa e tão diferente daquilo que eles estavam esperando, e tem tudo a ver com as nossas necessidades hoje. Ele quis dizer, o reino é espiritual. O reino de Deus, ele habita dentro de você, o governo de Deus está dentro de você, é algo espiritual, o trabalho, o interesse de Deus é individual. Deus quer tocar o coração dos indivíduos. É isso que Jesus está colocando aqui. E ele estabelece as bases desse novo acordo, revela esse novo normal que realmente choca os fariseus que estavam aqui questionando Jesus. E Jesus ele continua a explicação a partir do verso 23 e vai até lá Lucas 18, no verso 14. E essa sessão toda ele está trabalhando sobre o reino. E ele conta duas parábolas, uma para os discípulos e outra para os fariseus. E eu quero ler com vocês, que é a continuação dessa história, a parábola que ele relata fala para os fariseus. E é uma parábola que ela vai tratar um pouco dessa ideia, sobre o reino dos homens e o reino de Deus. Porque o fariseu ele vai ser apresentado aqui como essa pessoa, esse ser que está ali dialogando com o reino dos homens, achando que está trazendo uma mensagem espiritual, mas que não era. E o cobrador de impostos, ele vai trazer a ideia do que é o reino de Deus. Então nós vamos trabalhar isso aqui agora, e eu quero ler com vocês o verso 9 de Lucas 18, que diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, não outro, que voltou para casa em paz. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. É uma parábola conhecida, que tem uma mensagem muito forte. E Jesus, então, ele começa a desmontar a lógica daquele reino físico, com aquelas características que o povo judeu estava ali trazendo como as corretas e as espirituais. E Jesus começa a desmontar a lógica da religiosidade, do moralismo religioso, esse reino dos homens, e ele apresenta então o novo normal. E o fariseu representa um pouco esse lado desse moralismo religioso, dessa religião de homens, desse reino de homens. Porque o fariseu, ele era esse exemplo espiritual no primeiro século, de como buscar Deus. Ele era o modelo a ser seguido. E até hoje, eu creio que nós temos uma visão um pouco distorcida, porque o fariseu, a lógica dele era: eu vou seguir, se seguirmos a lei de Deus ao pé da letra, nós então encontraremos a salvação, nós encontraremos a esperança e vamos
poder ter o relacionamento verdadeiro e correto. Essa era a lógica dele. E nós temos uma visão um pouco distorcida, porque até hoje nós vamos até Deus e muitas vezes com esse coração cheio desse moralismo religioso que nos atrapalha nessa relação com o Senhor. Então, olhando de forma superficial, quando você vê assim o fariseu, por exemplo, possivelmente em uma igreja, como ele se descreve lá, um homem que não era avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo. Então, quando você olha por fora assim, puxa, esse homem é muito espiritual, olha só quantas coisas que ele faz, quantas obras, olha só a dedicação, o compromisso dele. E é importante aqui, Jesus não está criticando as obras desse homem, mas critica a maneira como ele se portava diante de Deus. Ele fazia tudo isso porque ele queria coisas em troca. E é aí que é o grande erro, e é aí que é o problema do moralismo religioso, que contamina a relação entre as pessoas e a relação com Deus também. E Jesus está batendo nessa tecla, contando essa história. E eu creio que esse é o nosso desafio. Distinguir entre religião moralista, que é o reino dos homens, e o cristianismo definido pelo Evangelho, que é o reino de Deus. E sabe qual, na minha opinião, o grande problema do moralismo religioso, desse farisaísmo? É fazermos as coisas em busca de troca, de fazer uma troca com Deus. Deus, estou fazendo isso, então eu quero salvação, eu quero que minha vida seja abençoada, eu quero que tudo dê certo, que eu não tenha nenhum problema. É uma troca. Então, quando as coisas não vão conforme a gente está fazendo e praticando, começamos a questionar esse Deus. E começamos a questionar e sentir inveja e comparar com outras pessoas. Então, o moralismo religioso é muito perigoso para o nosso coração. E muitas pessoas acreditam que a maneira correta de servir a Deus é só ser uma boa pessoa, não fazer o mal para ninguém, não matar, não fazer isso, não fazer aquilo, e vai dar tudo certo. E fazer as coisas de maneira cerimonial, ser religioso, cumprir aqueles regramentos da religião, e tudo vai dar certo. E mesmo as pessoas que não são religiosas, elas vão criando esse reino dos homens, criando alguns mecanismos para elas poderem aparentemente se sentirem bem com Deus. Só que isso não é verdadeiro. E Jesus está querendo, está mostrando, está desmontando essa ideia. Portanto, o que nós temos aqui nessa história é uma divisão do que ocorre em nosso coração, no coração humano. Uma dicotomia entre o reino dos homens e o reino de Deus. Essas duas facetas estão dentro de nós, o moralismo religioso e o evangelho também da graça. Então, a gente precisa entender, trabalhar bem isso, para que nós possamos ter a paz que aquele homem teve, o cobrador de impostos teve, quando ele foi embora para casa. Amém? Então, eu queria mostrar um pouco esse lado aqui do fariseu, porque ele representa, como eu disse, esse reino dos homens. A Bíblia fala que o fariseu ele ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Como eu falei, o problema não está na obra, na prática dele. O problema está no coração, porque ele não está aqui buscando a misericórdia, ele não está atrás da graça de Deus, ele não busca perdão, ele não quer uma comunhão verdadeira com o Senhor. Ele é grato por não ser como os outros homens. Quer dizer o quê? Esse homem fica se comparando, ele menospreza o cobrador de impostos, ele se exalta e, consequentemente, ele vai embora sem paz. E pior, ele nem percebe. Vai enganado para casa e nem percebe. E eu vejo assim, irmãos, como o moralismo religioso, essa religião dos homens é perigosa. Eu vi assim, meu coração tantas vezes enganado por conta de obras, de fazer coisas. E muitas vezes, por você não fazer, você sente culpa, sente tristeza, sente mal.
e fica se cobrando e comparando com as outras pessoas. E quando as coisas não dão certo, se você questiona o amor de Deus e a maneira como Ele está trabalhando dentro de você. Então, o moralismo é muito perigoso. A liderança espiritual se torna tão pesada quando a gente tem esse coração moralista, religioso. Isso é tão perigoso, ficamos comparando. Às vezes a gente faz isso, compara casados com solteiros, com universitários. Sabe, os ministérios são ministérios diferentes, fases diferentes da vida. Não tem como a gente seguir o mesmo ritmo. Quando eu tinha 21 anos... eu tinha muito mais tempo para fazer as coisas, mas hoje, com 2 filhos, trabalhando 40 horas, é outra coisa, outra realidade. Mas essas comparações, esse moralismo prejudica tanto a nossa fé. E eu queria, assim, expressar muito a minha gratidão por esse momento que nós estamos vivendo como igreja. Quero agradecer muito a nossa liderança espiritual, que tem cuidado de nós, compartilhado esses ensinamentos tão poderosos. Eu tenho sido muito influenciado positivamente. Esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Porque eu vejo um novo ânimo surgindo no meu coração, eu vejo Deus trabalhando, aquecendo a minha fé, por conta desses ensinamentos que têm sido assim uma bênção na minha vida. E então eu tenho identificado, sabe, esse lado, esse coração moralista. E eu acredito que nós temos que identificar também, cada um de nós, esse fariseu que há dentro dos nossos corações e combatê-lo com fé, combatê-lo com oração, combatê-lo com as escrituras, para que possamos transformar os nossos relacionamentos uns com os outros, para que possamos modificar a nossa relação com Deus, para que nós possamos espalhar esse amor sincero e verdadeiro e que isso possa nos impulsionar a fazermos muito mais para Deus. Então eu quero assim muito expressar minha gratidão por esse momento que nós estamos vivendo como igreja. E Jesus, ele exalta esse ponto aqui, ele trabalha em cima disso. Porque o reino de Deus, por outro lado, ele é um reino baseado em graça, um reino baseado em misericórdia. Por isso que ele coloca o exemplo do cobrador de impostos como um exemplo positivo. Ele exalta esse homem. E quem é ele? A Bíblia fala que o cobrador de impostos, quando ele chega lá no templo, ele fica de longe. Ele nem levanta o rosto para o céu, ele bate no peito e só diz o seguinte: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Ele reconhece que é um pecador. E esse ponto é fundamental para que Deus possa agir dentro de nós. Ele está lá buscando misericórdia, desesperado pela graça de Deus. E a Bíblia fala que ele vai para casa em paz. Ele é humilde e acaba sendo exaltado. Irmãos, é tão encorajador pensar nisso. Sabe, eu quero ter esse coração. E eu acredito que com esse coração nós vamos ter tanto crescimento espiritual, nós vamos ter tanto mais influência positiva na vida um do outro. E eu não sei se você está conseguindo entender o que Jesus está comunicando aqui. Mas para ajudar, para colaborar, vamos lá em Isaías 57, no verso 15. Olha só o que a Bíblia diz. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e os aflitos novas forças. A Bíblia fala que Deus, ele mora num lugar alto e sagrado, mas também ele está com os humildes e com os aflitos. Porque Deus quer dar esperança para cada um de nós. Ele quer trazer novas forças. Então, eu acredito que esse é o caminho para a gente enfrentar os grandes desafios, seja a pandemia e qualquer outro desafio que venha pela frente em nossa vida. É com esse coração aberto, deixando Deus trabalhar, deixando Deus entrar no coração, para que Ele possa colocar novas forças em nós, para que Ele possa produzir uma esperança verdadeira, baseada no reino de Deus, baseada na graça e na misericórdia. Se você está com dúvida ainda, tem uma outra passagem
que ela é fundamental para a gente entender esse ponto, que está lá em Mateus 5, no verso 3. Olha só o que Jesus diz bem no início do Sermão da Montanha. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Sabe, a palavra de Deus é assim, irmãos. Ela tem uma harmonia. Jesus está contando ali uma parábola, mas tem outras passagens no Antigo e Novo Testamento que reforçam o ponto, e nós poderíamos passar aqui, sabe, horas e horas meditando, refletindo, estudando as Escrituras, aplicando a palavra ao nosso coração. E eu não sei se você percebeu a grandiosidade desse texto, porque fala exatamente o ponto da parábola. Ele conecta exatamente com o que Jesus ensina ali. Porque ele fala o seguinte: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. E assim estava o cobrador de impostos no templo. Ele reconhecia que ele era espiritualmente pobre e por isso ele foi em paz para casa, com a verdadeira paz. A Bíblia fala: felizes as pessoas que choram. Assim o cobrador de impostos chegou no templo, com esse coração quebrado, possivelmente em lágrimas. E a Bíblia fala que Deus consola pessoas assim, por isso que ele foi em paz para casa. Felizes as pessoas humildes. Assim era o cobrador de impostos, chegou humilde no templo. E a Bíblia fala que pessoas assim receberão o que Deus tem prometido. Por isso o cobrador de impostos volta em paz para casa, porque ele foi humilde e ele sentiu Deus comunicando algo a ele, comunicando as promessas ao coração. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Assim estava o cobrador de impostos, desejoso em fazer a vontade de Deus, desejoso em servir a Deus, e ele volta em paz, porque o coração dele sai dali completamente satisfeito. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. O fariseu não teve misericórdia do cobrador de impostos, ele julga, e por isso que ele não vai em paz para casa. Mas esse homem não, ele é totalmente diferente. O cobrador de impostos vai em paz porque ele tinha esse coração misericordioso também. Felizes as pessoas que têm coração puro. Assim era o coração do cobrador de impostos, pois elas verão a Deus. Ele foi em paz para casa, porque ele viu a presença, ele sentiu a presença de Deus na vida dele. Então, irmãos, a palavra de Deus está revelando isso para nós hoje. O quanto nós precisamos nos abrir verdadeiramente para que Deus faça uma transformação em nosso interior. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. É um trabalho interno, é um trabalho no coração que Deus quer fazer. E essa é a pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós hoje. Como estamos indo até Deus? De que forma nós estamos indo ao templo? Qual está sendo a nossa postura hoje diante do Senhor? Não diante da televisão, do celular, mas diante da palavra. Qual é a nossa postura ao longo da semana diante dos ensinamentos de Deus? O que nós estamos fazendo no dia seguinte? Porque Deus está comunicando algo a nós. Deus quer falar conosco hoje. E o que Ele está dizendo é: o reino está dentro de você. Abra o coração que eu vou gerar coisas poderosas aí dentro.
Amém? E eu queria trazer aqui algumas aplicações diante desse estudo. Eu acredito, irmãos, que uma aplicação, para aqueles que ainda não tomaram a decisão de seguir o Senhor, de declarar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Eu queria muito encorajar você. Você que está frequentando a igreja já há algum tempo, você que sabe do valor que tem as Escrituras, você que está aqui hoje nos ouvindo pela primeira vez, mas que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, que não decidiu se arrepender e ser batizado, eu queria encorajar você hoje a tomar essa decisão, porque você vai ter uma experiência tão poderosa com o Senhor, com Deus. Você vai poder sentir essa paz reinando. Queria muito encorajar você hoje a tomar essa decisão, a procurar o seu amigo que convidou você para estar aqui hoje, ou procurar a gente para que juntos possamos fazer um estudo e que a palavra de Deus possa tocar o seu coração. Também eu quero falar sobre perdão. Eu acho que é uma outra aplicação, eu acredito nisso. Quando eu li essas escrituras, fiz essa reflexão, eu pensei muito no moralismo religioso do meu coração e como eu afetei negativamente pessoas pelo julgamento, por às vezes tratar o relacionamento interpessoal sem graça e misericórdia, e o quanto isso me distanciou de pessoas queridas. Então, eu tenho já feito essa análise, eu tenho orado sobre isso, e eu acredito que é importante, conforme Deus toca o nosso coração, a gente procurar as pessoas, pedir perdão, reconhecer nossos pecados, e isso pode gerar uma união muito poderosa e muito profunda. Eu quero encorajar você que está sentindo essa necessidade de fazer isso, de procurar seus irmãos e se reconciliar e expressar o seu coração. Também quero falar com outro grupo aqui, os membros mais antigos da igreja. Eu sei que nós vivemos experiências muito poderosas no passado e temos saudade de algumas coisas que nós vivemos lá, mas eu queria que você confiasse nesse caminho que a igreja está trilhando. Queria que você confiasse, irmãos, porque eu tenho cada vez mais percebido isso, que as ações, sabe, o avivamento espiritual vem por meio da gente entender o papel da graça de Deus em nossos corações. E como a misericórdia de Deus é poderosa. Então, eu acredito nisso, irmão. Seja paciente, confie, sabe, abra seu coração para Deus. Procure compreender melhor esses estudos que nós temos feito, que eu tenho certeza que Deus vai revelar coisas poderosas. Seja paciente. Amém? E eu quero finalizar, só para encorajar a igreja, amanhã, segunda-feira, na descrição tem todas as escrituras, algumas outras frases que eu vou deixar aí. Queria encorajar que cada um pegasse isso, fizesse uma leitura das escrituras e uma oração, para que Deus pudesse, sabe, despertar em nós esse reino espiritual. Esse reino de Deus que está interno, que está aqui, que ele pudesse realmente trazer um avivamento ao nosso coração. Então eu queria encorajar você a fazer essa oração, esse estudo amanhã. Amém? E agora a gente vai tomar ceia. Mas antes, eu queria ler uma passagem em Tito, capítulo 3, verso 4 e 7, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Tá bom? Uma passagem que, na minha opinião, ela reflete também esse reino espiritual e a maneira como ele se estabelece dentro de nós. Olha só, verso 4 de Tito 3 diz assim: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito sobre nós,
por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Demais isso, irmãos. Eu fico assim, muito encorajado ao ler, principalmente o verso 5 que ele diz: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Sabe, por meio do Evangelho, baseamos nossa identidade. Não no que realizamos, mas no que foi realizado por nós em Cristo. O Evangelho nos leva a agir corretamente, não por nós mesmos, e sim por Deus, por Cristo, pelo desejo de conhecer, de agradar, de amar e de nos assemelharmos àquele que nos salvou. Irmãos, vamos investir nisso. Sabe, vamos colocar nossa esperança nisso. Deus nos resgatou, não foi porque nós fizemos obras, fizemos coisas, foi pela misericórdia dele, pelo amor dele. E é isso que Jesus trouxe no primeiro século, e foi isso que gerou uma revolução espiritual que reverbera até os dias de hoje. Não podemos perder isso de vista. Não podemos ser enganados pelo moralismo religioso. Não podemos deixar o reino dos homens tirar o foco do reino de Deus que está dentro de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer muito por essa manhã, te agradecer por esse tempo tão especial que passamos na tua palavra. Obrigado por Cristo, pelo sacrifício dele, pelos ensinamentos tão ricos, tão poderosos que a gente tem acesso. Obrigado, Deus. É uma bênção estarmos aqui hoje. Nos sentimos realizados, satisfeitos, porque o Senhor está falando conosco. Pai, obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado por colocar em nós o Espírito Santo. Eu oro, Deus, que a gente possa permanecer firme no nosso relacionamento contigo, Pai. Obrigado por esse tempo e tudo isso eu oro muito agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.
Olá, muito obrigado a todos que participaram conosco nesse momento de adoração a Deus. Bem, estamos chegando ao fim, mas olha, antes de ir, não deixe de ir ali na descrição do vídeo e dar um joinha e deixar o seu breve comentário. E domingo que vem estaremos de volta. Tchau, tchau!